Muito bem, estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa, que é o BH Todo Dia. E agora, a partir de agora, a gente entra um pouco nos projetos que estão representados aqui e nessa homenagem a Guimarães Rosa. Então, eu queria começar pelo Ronaldo. Ronaldo, como é que é a sua relação com Guimarães Rosa? Como é que começou isso lá em Codesburgo? Olha, no meu caso, começou quando eu ainda era estudante. Né? Na escola? Na escola. O professor apresentava o Guimarães? E o museu, né, foi inaugurado em 30 de março de 74, e o museu sempre, assim, às vezes organizava algumas oficinas, né? E eu me lembro de uma educadora que era daqui de BH, que ia a Cordisburgo para desenvolver alguns trabalhos no museu com as escolas. Ela chama Aida Ferrari. E eu lembro que foi com ela, né, que ela fazia essas atividades, ia na escola, convidava, eu ia, e aí eu comecei a gostar, né, dessa coisa do museu e, logicamente, da obra. Isso foi me encantando. Tá? E depois eu vou ter a oportunidade de trabalhar no museu. Então, a primeira vez eu trabalhei de 93 a 97, quando o museu passou por uma reforma, né? Foi feita uma restauração, essa coisa toda, e depois voltei em 2006, que aí também veio um novo projeto, com uma nova expografia, né, do museu, e aí é uma paixão mesmo, né? Assim, eu gosto de museus, tá? E, lógico, especialmente, né, no caso do Museu Guimarães Rosa, gosto dos museus dos escritores também. Né? Então, é muito bacana, importante. Né? No caso, né, é o Museu Casa Guimarães Rosa. Isso. Então, é a casa onde nasceu o Guimarães Rosa. E na frente da casa era o comércio do lado. Né? Era comum, né, quando um comerciante, o comércio, ser junto das residências. Isso. Né? É tanto que na Rua Padre João, a gente ainda tem mais 2 casarões que eram casa e comércio. Inclusive, um casarão tem um museu, tem a Travessa Guimarães Rosa e tem uma casa que é para ser o anexo do museu. A gente está com um projeto já encaminhado, que é a mesma arquitetura do museu, e era exatamente, né, a residência com o comércio. E é interessante porque os museus casas, né, principalmente de escritores, ele desperta uma curiosidade nos visitantes. Né? Porque é isso, né? Você tem a questão da intimidade, como que era a casa daquela de onde vem a inspiração? Fogão a lenha, fogão, tem umas... Lá no museu é bem interessante, assim. Agora, eu posso fazer ignorância minha. Eu não sei, no Brasil, quantos museus de escritores existem, mas eu conheço o do Guimarães Rosa. E eu acho uma preciosidade, eu acho que o nosso país deveria incentivar esse tipo de museu, porque é um turismo batata. Não tem erro, né? Todo mundo quer. E o trabalho que vocês fazem lá, de verdade, hoje eu sou amigo do Ronaldo, é ímpar. Você vê aqueles meninos narrando Guimarães Rosa, aquilo é maravilhoso. Ou seja, Guimarães Rosa não morre nunca. Não, e tira aquela coisa de museu estático. Isso, é um museu que não pode tocar em nada. Vivo, né? Isso é maravilhoso. E é interessante porque, por exemplo, né, a gente está falando de museus casas. Quando você vai em Goiás, né, fala Goiás Velho, que é a terra da Cora Coralina, o museu é na casa também da Dona Cora. Isso, E lá você vai encontrar os móveis, objetos que pertenceram a ela. No caso do museu, né, Guimarães Rosa, a gente não tem o mobiliário que foi da família. Original, não tem. Né? Não tem. O que a gente tem... Porque se perdeu no tempo? Não é questão de se perdeu. É porque o Guimarães Rosa vai morar na casa até os 9 anos, ele vem para Belo Horizonte para estudar, então finais de semana, feriado, férias, ele ia para Cordisburgo, e detalhe, ia de trem. Né? A estação ferroviária foi muito marcante na vida dele. Tem um conto belíssimo que se passa na estação ferroviária, Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. Genial. Né? Que é genial, é um dos contos que eu mais gosto, e que conta exatamente a história. O Soroco, a mãe e a filha tinham ficado loucas, né? E passava, né, no trem do sertão, de vez em quando vinha o carro
recolhendo os loucos para levar para onde? Para Barbacena. E eu lembro na minha infância, quando a gente fazia muita levadeza, às vezes os pais falavam, cuidado que eu te coloco no trem de doido. Vai para Barbacena. Exatamente. Que loucura, Nossa, hein? Né? Então esse conto é muito bonito. E aí a gente fica claro como que a infância dele Teve na muita casa influência. foi muito marcante, porque a nos estação contos. está logo Logo em em frente. frente. Inclusive, né, a casa. quando ele escreve sobre aquela coisa da boiada, né? Então, dali da casa dele, até o tio Vicente, que é tio dele, os dois eram mais ou menos da mesma idade, então participava também. Via aquela boiada, porque os fazendeiros levavam a boiada para pegar o trem, para levar para o Rio de Janeiro ou para Belo Horizonte, para corte. Isso. Então, eles engordavam muito, né, os bois e botavam lá. E ali, aqueles boi mais bravos, criados solto, então, dava o que eles chamam de rodamuinho. Isso. Sabe? Então, aquilo ali Boi era rebelde, tudo empoeirado, porque não tinha asfalto, né? Nem coisa. Então, ele poeira, fazia, e aquilo ali parecia uma coisa do diabo. O diabo na rua. Porque as pessoas se recolhiam, porque os bois eram muito bravos. E era exatamente então, as pessoas isso se recolhiam dentro das casas. Que existia um curral de ferro. Tem estação ferroviária, mais à frente tinha um curral de ferro. Mas para isso mesmo, que era exatamente para o embarque e o desembarque. E realmente, eu na minha infância, eu lembro, porque era muito comum os fazendeiros passarem com os bois. Né? A gente ouvia muito isso. E acontecia. Porque era tinha, quantidade mesmo. Muito. Porque fala assim, a boiada estourou, né? Se um boi saísse, é tanto que a gente já sabia disso, quando passava, a gente tinha que ficar quieto. Ficava em casa. Ficava em casa, porque realmente para não acontecer. Perigoso. Então, tudo isso, né, fez a infância, parte desse universo ele dele. na venda, né, o pai comerciante, com a venda de secos e molhados. O Guimarães Rosa, logicamente, né, ouviu muitos casos, causos, histórias, e aí depois, ele já adulto, ele vai ter uma correspondência muito grande com o pai dele. Isso. É sensacional as cartas. E tem carta que ele pede, me fala das caçadas na Serra do Cabral. Isso. Me conta a história do cego. Mas me você conta aquela briga. Que interessante, hein? Que ele ouviu no balcão. Da caçada, ele foi a única caçada só com o pai dele. O pai dele era um caçador, né? Então, ele foi a uma caçada. Então, quando o Flordoado estava mirando lá o bicho, ele foi e fez um barulho e o Flordoado ficou danado, porque perdeu. Atrapalhou. Não voltou nunca mais com o pai, né? Nunca mais ele participou de uma caçada. E diz que na casa do Fulô tinha mico, esses bichos silvestres, assim, sabe? Era lotado. Porque ele era um caçador. Porque ele era um caçador. E é interessante porque quando você lê o campo geral do livro Manuelzão e Miguelinho, da obra Corpo de Baile, né? E ele conta, né? Fala lá que o pai levava para caçada, né? Aquela coisa toda, e é exatamente isso. Ele não gostava, não. É um conto que, de uma certa forma, até é autobiográfico, né? Que o Miguelinho, eu acho que é bem autobiográfico. Era míope, ele também era. Perfeito. Né? Então fala dessa infância, né? O Guimarães Rosa adorava brincar. A gente ainda tem lá, né? A cisterna, né? A cisterna, ele gostava de brincar, fazia os cursos do Rio, Danúbio, São Francisco. Isso. Ele adorava geografia, por isso que a gente vai ver como que ele descreve a paisagem. Muito bem, né? Isso, a perfeição. Exatamente por isso. Gilson. Não, eu fico assim, eu não sou, olha, estamos aqui com família e um outro que é rosiano raiz, né? Eu sou um rosiano de 8 anos para cá que eu estou estudando. Mas é impressionante como mesmo o povo de BH tem uma relação forte com Rosa, por isso que todo mundo que está em BH que eu conheço tem um morô no interior ou tem um parente no interior. Então essas histórias que o Rosa conta ainda, porque para mim ele está vivo, são muito próximas de todo mundo. Ronaldo contando, não é isso mesmo, ela contando, Ronaldo. Isso é genial na literatura do Rosa. Como é que esse cara... É popular nesse sentido, como né? Esse cara conseguiu botar tanto... Eu, na minha opinião, eu não sou espírita, mas eu acredito, sabe? Tem pessoas que já morreu e nasceu não sei quantas vezes, espírito evoluído.
O Rosa, não é possível que ele aprendeu isso. Ninguém aprende tanta Só coisa. na vida Não, mas que ele sabe, viveu nessa inclusive, terra, né? Entendi. Inclusive, tem uma entrevista dele, eu até tenho aqui no meu celular, que eu recebi há poucos dias. Eu nunca tinha ouvido a voz dele, porque eu conheci na casa da minha avó. Você chegou a que conhecer morava, o Rosa? mas eu era meninota ainda. Sim. E ele não deu assim muita bola, e a gente também não, quis descer para brincar e tudo. Mas ele falava nessa entrevista, e uma coisa ele também falou para minha avó, isso eu me lembro. Porque esse livro, Corpo de Baile, ele levou lá para meu avô e para minha avó na época e tudo. Então, diz que ele falou com ela assim. Ela falou, ele deu para ela, fez a dedicatória, falou, então, para a senhora, tia. Ela falou assim, eu não vou ler, não, porque quem já leu disse que é dificílimo. Diz que a gente não entende nada. Aí ele virou e falou assim, ô tia, mas então a senhora lê em voz alta, que a senhora vai entender tudo. Grande e a minha sacada. avó leu em voz alta. Genial. E aí, quando ele esteve lá, que ele ia muito na casa dos meus avós, né? Aí ela falou, ó, já entendi tudinho, não sei o que esse povo não está entendendo nada. Isso é maravilhoso. Mas aí nessa, eu nunca tinha ouvido a voz dele, assim, não me lembro, não tem registro. Então, nesse vídeo, ele fala que ele contou a realidade do que ele viveu. Ele virou e falou assim, e algumas coisas são mais transcendentais, são mais olha, o que o Gilson falou. Eu não tenho dúvida então, disso. assim, de um copo d'água, ele transcende para algo mais, entendeu? Por isso que é uma literatura universal. Exatamente. Aí, boa. Apesar de estar falando de Minas. Exatamente. Né? É a forma. Não é incoerente isso? Não, forma total. com Coerente que não, ele é totalmente Porque coerente. ele fala do ser humano, da essência do homem. E seja onde que esse homem, esse ser humano está, ele fala, gente, dos nossos conflitos, das dúvidas, de tudo. É localizado, está ali, no sertão, mas... Sertão é o mundo. Tá sertão é o mundo. Mas tem uma coisa aqui, eu vou ter que apertar vocês, né? Mas a linguagem, né, o sotaque, como é que traduz isso para um alemão, por exemplo? Eu ia falar isso. Pois não, Elizabeth. Não, essa entrevista, inclusive, é de um alemão. Na que ele explicando TV alemã. Na Deutsch, né? Tem algumas coisas que não dá para traduzir. Não tem como. Que é só quem vive aquilo, né? Então, por exemplo, quando ele descreve, ele inventa palavras, mas isso... Eu vou puxar um pouquinho de sardinha para a nossa lata. Pode. Porque ele foi criado, depois dos 9 anos, ele veio morar em Belo Horizonte com o avô dele, o padrinho Luiz. E, na época, os tios dele, ele tinha um monte de tio. Que a Chiquitinha, mãe dele, era a filha mais velha e casou muito nova, casou com 16 anos, um negócio que era assim. comum também. Que era comum, Então, ele veio para estudar porque aqui tinha melhores condições para desenvolvimento das possibilidades dele. O passeio dele era ir para a Biblioteca Municipal, nos domingos. Mas, então, eu falo o seguinte, ele viveu também num mundo muito cultural, porque cada tio dele já estudava no curso superior, rodava para estudar, então foi estudar odontologia. Então, os colegas iam todos... Ali era uma reunião. Tudo isso. Ele absorvia uma tudo. esponja. E um cara esperto, por exemplo, ele começou a... Ele tinha muita sede de conhecimento. Tinha um cara que trocava... trabalhava na Força e Luz, na época, não sei se já era CEMIG, eu acho que não. Não. Mas o cara, ele descobriu pela coisinha do cara, que o cara era japonês. Sim. Aí ele perguntou, você é japonês? Sou. Como é que fala boa tarde em japonês? Aí curioso. O cara, curioso. O rapaz ficou tão interessado no menino que o rapaz passou aí, mesmo fora do horário de serviço, de dar algumas aulas, e ele depois foi aprendendo por conta dele, como francês também. Esse cara não era normal. Ele entendeu? Não era normal. Então, assim, ele mistura a raiz das palavras com raízes de outras palavras. Né? Ele cria outras palavras. Recupera expressões. Agora, eu queria ainda, sobre a questão de um estrangeiro ler uma obra do Rosa. De verdade, eu acho que nós temos o privilégio, e olha, um carioca metido, nós temos o privilégio de dizer, nós lemos um clássico mundial
em língua brasileira. Isso. Que é Guimarães Rosa. Qualquer um livro dele. Se você ler um Goethe, se você ler um Shakespeare, você vai ler uma tradução. Tradução, por melhor que seja, não é a mesma coisa. E um alemão, um francês, um espanhol, que lê o Rosa, ele vai achar aquilo lindo, mas jamais ele vai chegar na beleza, na essência, num detalhe que a gente consegue chegar. Inclusive, a gente está falando de tradução, né? Nós temos 2 tradutores, tem um alemão fazendo uma nova tradução, o Zilli, que já foi a Cordesburgo algumas vezes. Zilli é E tem uma outra tradutora que é australiana, que está fazendo uma nova tradução em inglês. Isso. Já tem alguns anos, né, que eles estão trabalhando. Mas aquele... Ela está ralando, né? Sabe, o filho do negócio não acontece. Mas aí tem que vir... porque eles, né, eles foram... Vivenciaram um pouco, né? Como que ela chama? A inglesa? A Alison. Eu fui, participei de uma mesa que teve lá em São Paulo, um evento que eu fui, e aí ainda lá conversando, eu falei, aqui você tem que ir no sertão, você tem que ir lá conhecer, para você entender. E ela foi. E o Zilli foi. Mas tanto ela quanto o Zilli, eles mesmos são honestos. Eles vão trabalhar a vida toda, não vão conseguir traduzir. Isso. Perfeitamente. Como eu, um carioca, não vou ler como o pessoal de Cordesburgo, do André Quissé, porque parece... Eu fui no André Quissé, tem pessoas falando que você parece que é outra língua. O cara começa a falar assim, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, ri e fala sério, você fica assim, opa. Isso também que eu ia até comentar. O meu pai está com 102 anos agora. Vai fazer 102 agora, dia 11 de abril. E ele conheceu o primo, primeiro grau do Guimarães Rosa. Então, ele conheceu tudo da família. Ele sabe tudo da família, sabe? Eu pego muita coisa dele, sabe? Então, ele fala assim, quando ele fica lendo... As pessoas ficam questionando coisas do palavreado do Guimarães Rosa. Ele diz que tem muita palavra que o pessoal faz um exagero, que era usual na família, como a palavra nonada. Pois é. Porque não é nada. Falar. Que já tem uma pessoa, não sei se é em São Paulo, que escreveu até um livro sobre a palavra nonada. Ele falou essa palavra a gente usava direto. É igual tutameia, né? Tutameia é uma coisa pequena. Então, por exemplo, né, os mais antigos falavam, fulano, vai lá no mercado e compra uma tutameia de fumo. Mas isso para mim é uma grande novidade, tá entendendo? Isso para quem não está naquela região é complexo. Coisa. A gente vai procurar. Peta, né, gente? A palavra peta a gente fala até hoje. Gente, é peta isso. O que é peta? Eu não sei. Pois não tem importância. Não tem importância, tá vendo? Olha só. Isso é uma outra língua. Tá? É uma outra língua. E ele coloca, por exemplo, no caso, eu acho que foi até no Miguelinho, que é a vovó Isidra. A vovó Isidra era a vovó Chiquinha, que dormia naquele quarto lá da casa do museu, que dava para a casa inteira. Essa história é muito boa. Aquela janela da vovó dentro da casa. Entendeu? Para quê? Para vigiar o povo? Para saber o que está acontecendo, é claro. Ela tomava conta da cozinheira, dos meninos. Do que acontecia na casa. Sim, ela sabia tudo. E na passagem do Campo Geral, né, a personagem chama Vovó Isidra. Isso. Então descreve o quarto. Né? E Vovó Isidra ficava no quarto dela, com a porta e a janela sempre fechadas. Rezando, resmungando, fazendo crivo. Ela enxergava no escuro e sabia tudo o que estava acontecendo na casa. Então, a reconstituição do quarto foi feita nessa passagem. Né? Os móveis são antigos, né? Volto a falar que não foram da família, mas é o quarto que remete ao quarto da vovó, né? A essa passagem que... Né, a avó do Guimarães Rosa. Isso. E a avó tomando conta de tudo. Exato. E o amigo de infância dele era realmente o Juca Bananeira. Que vai aparecer no livro Sagarana, no conto Burrinho Pedrez. É isso aí. Né, fala do Juca Bananeira. E o Manuelzão? Manuelzão, ele vai conhecer na viagem de 1952, que ano passado completou 70 anos. Né? O Guimarães Rosa, ele já tinha... vinha conversando com o primo dele, seu Chico Moreira, que era o dono da fazenda da Sirga, que é um distrito fica em André Quissé, que é um distrito de Três Marias.
Então ele já havia manifestado o desejo de acompanhar uma boiada. Isso. Né? Então, 18 de maio de 1950, dia 19 precisamente, essa boiada vai sair de André Quissé para a Fazenda São Francisco, que fica em Araçaí. Tá. São 240 quilômetros. Eles vão trazer 300 cabeças de bois. 300, olha. E aí, era por aí, né? nessa viagem, 5.000. ele vai conhecer os vaqueiros. Isso. O Zito, Bindóia. E, dentre eles, né, o vaqueiro que vai ter uma importância muito grande, um destaque, vai ser o Manuelzão, era o que chefe era da o boiada, capataz. Né? Né? Era Tá. o chefe, aquela coisa toda. E aí, então, Guimarães Rosa andava sempre com uma cadernetinha. Então, tudo que ele achava interessante, ele anotava. Então, essa viagem de 52 foi um laboratório para ele. Né? E é interessante também que, além dele retornar, né, a sua terra natal, a região, a boiada vai passar em frente ao museu. Né? Ela passa em frente ao museu. Então, ela foi marcante por isso. Né? Ela aconteceu em 52. 56, ele lança 2 grandes obras. Exatamente. Corpo de Baile e a obra-prima dele, mas Grande Sertão. Eu faço uma pergunta... Mas o seu Manuel, Desculpa, só um minutinho, o seu Manuel, eu chamo ele de seu Manuel porque o papai fala seu Manuel. Martins. Então, o Manuelzão foi uma criação do Guimarães Rosa. Ah, tá, o nome Manuelzão. Né? Ele chamava Manuelzão. Manuelão, o apelido dele lá era Manuelão ou seu Manuel. O papai ainda é da época que todo mundo chamava seu Manuel. E diz que esse seu Manuel era, além de ser um vaqueiro aí forte, de pegar os bois para vacinar e jogar no chão e tudo, ele era muito... O papai escreveu vários contos dele, desse seu Manuel. Mas ele fala seu Manuel. Então, assim, mas ele disse que ele era um faz-tudo também. Entendi. Entendeu? Então, ele tomava conta do boi. Quando não tinha boiada, tem que levar boiado para invernada e tudo, mas você está falando... Uma pessoa de confiança. Né? 300 bois. Surpreso, mas você já falou o Francisco de Assis Guimarães, que é o chefão nosso lá, o patriarca da família... Isso. Ele tinha cerca de 5.000 bois. Upa! Que loucura, esse é forte. Não é mentira não, tá? Vocês podem olhar nos registros. Nós vamos para o intervalo, mas antes você vai fazer uma pergunta. É uma provocação aos universitários. Isso. Não, assim, em 52, a boiada, né? Mas eu acho, se não me engano, que o Rosa já tinha... Por exemplo, o Grande Sertão iria ser uma novela do Corpo de Baile, Sim, né? E tal. Ia ser... Então eu acredito que o Corpo de Baile e o Grande Sertão já devia estar ali rascunhado. Não, claro. Ele lógico, pegou muita coisa da boiada e botou. Exatamente. Mas já havia Claro, a ideia dos óbvio, livros, né? lógico, Perfeito. Claro, com Então, certeza. tá bom. é genial. Com Sim. certeza. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, o tempo está correndo aqui, viu? Nossos comerciais, por favor, vamos lá.